Olá, olá, olá a todos, boa noite, uma boa noite para todos. Iniciando agora, na data do dia 2 de abril de 2020, mais uma live com as profilaxias do amor, as vivências espirituais. Desejo para todos que forem adentrando nesta sala uma boa noite. Hoje nós falaremos sobre a vivência intervenção planetária. Bom, então vamos começar. Na medida que as pessoas forem adentrando na sala, elas vão participando e eu vou dando a minha boa noite. Bom, intervenção planetária. Interessante, não é verdade, pessoal? Intervenção. Intervenção, não estou aqui dizendo de intervenção militar, não estou falando de intervenção religiosa, nem muito menos de intervenção social. Desde que o homem sempre tem a sua pauta como as intervenções sociais, na busca de uma nova proposta social, na busca de revoluções e rompimento de paradigmas. Então, desde que o homem convive em sociedade, que ele tem como pauta a busca de proposta de melhorias. E nessa busca de melhorias dentro do seu convívio social, surgem-se as intervenções de ideias, as intervenções de ideologias, assim como intervenções militares na história da humanidade. Falando nesta questão de intervenção, nós também temos em contrapartida, assim como as intervenções de cunho materialista, também na história da humanidade, isso nós vamos verificar em todas as civilizações presentes no processo evolutivo da humanidade, a qual nós nos encontramos inseridos, as intervenções religiosas. Então, desde que o homem se estabeleceu o seu conhecimento literário, religioso, através das escrituras antigas, o homem também sempre teve a expectativa da intervenção dos planos superiores de existência. Nós vamos ver isso na cultura egípcia, nós vamos ver isso na cultura babilônica, mesopotâmica, nós vamos ver isso com os sumérios, nós vamos ver isso com os hindus, com a cultura oriental. Então, assim como nós temos as intervenções sociais, as intervenções militares, nós também sempre criamos a expectativa das intervenções milagrosas. E todas as escrituras presentes na história da humanidade, nós vamos ver sempre a expectativa do homem esperando a intervenção do plano superior de existencialidade. Então a presença de algo divino entre os homens que venha para chacoalhar as estruturas emergentes, que vem, digamos assim, para auxiliar nesse processo de uma forma, digamos assim, milagrosa de transformação social. Então é natural nós verificarmos isso em todas as tradições religiosas existentes na Terra, desde os primórdios da humanidade, em seus inscritos registrados, a busca e o desesperada do homem das intervenções de algo superior. Assim também nós vamos encontrar também nos antigos escritos daquilo que nós temos como livro sagrado. Então sempre o homem está nessa busca, de que algo venha e intervenha em nome de nós. Então nós esperamos, por exemplo, no contexto materialista, para aqueles que são materialistas, que não têm um propósito de estrutura espiritualista, que talvez se considerem ateus, eles vão sempre jogar a responsabilidade de uma intervenção no poder político, eles sempre vão jogar a intervenção numa intervenção militar. Sempre a gente fica esperando e criando aquela expectativa de que algo intervenha por nós, nos dando uma melhor estrutura social, nos conceda uma melhor estrutura a nível evolutivo. Também dentro da filosofia, nós temos aquelas pessoas que jogam a responsabilidade na busca de que surja uma pessoa revolucionária, que traga uma nova proposta de filosofia e que esta pessoa venha fazer por nós aquilo que compete a cada um de nós. E na religião também não é diferente, porque nós continuamos esperando, acreditando nos milagres, e que a alta superioridade do nosso planeta venha de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural e cause uma intervenção a nível planetário.
Agora, recentemente, no nosso contexto social de século XXI, uma sociedade materialista, uma sociedade tecnocrata, uma sociedade que está cada vez mais como pauta a tecnologia, nós transferimos a intervenção até então militar, a intervenção filosófica, a intervenção religiosa, e hoje nós transportamos a árvore da tal intervenção para a intervenção dos extraterrestres. E estamos querendo, ansiosos, que naves pousem nas praças públicas do nosso país, que homenzinhos verdes cabeçudinhos saiam de suas naves com uma proposta interventiva no nosso planeta. Então, mais uma vez, nós saímos da intervenção materialista, saímos da intervenção filosófica, transmigramos da intervenção religiosa e hoje nós estamos buscando a intervenção do espaço. Sempre jogando a responsabilidade que compete a nós, o papel que cabe ao homem, transportamos sempre essa responsabilidade a algo ilusório, a algo metafórico e sempre na ânsia de algo como a varinha de condão do passe de mágica. Então nós queremos sempre que tudo aconteça de uma forma milagrosa, de uma forma interventiva a nível de fantasia. Porque o homem ainda não compreendeu e não acordou que a intervenção verdadeira na busca de uma nova proposta de mundo que intervenha um novo contexto social parte primeiramente de mim, parte inteiramente do coletivo. Não será uma nave parada nas praças públicas do nosso planeta, onde homenzinhos verdes saiam com uma linguagem totalmente fora do padrão. Não vamos esperar que Deus desça numa carruagem de fogo e salve a pátria. E também não vamos ficar esperando que a própria ciência crie salvadores inimaginários para que traga uma salvaguarda planetária. Então sempre estamos derrogando ao outro papel que nos compete. Tá, Alex, mas quando se fala de intervenção a nível planetário, embora saibamos que todos nós que estamos aqui nessa conjuntura temos um grande papel a nível evolutivo que compete a cada um de nós, há intervenções do plano espiritual, há intervenções de uma dimensão mais sutil para com a humanidade desta Terra? Sim. Por que não haveria? Isso é um processo de uma lei natural. Nós, como pais, sempre que nos é concebido, sempre que nós temos a oportunidade, nós intermediamos pelos nossos filhos. Sempre que nos é possível, nós tentamos de alguma forma auxiliar o progresso do nosso filho. Então sempre a espiritualidade, os planos sutis de existência, o Criador, é natural que ele sempre vai criar situações que intervenham em cunho evolutivo do planeta Terra. Não só do nosso planeta Terra, como do nosso sistema solar e do universo. Lembrando que quando nós falamos de um Criador, de uma fonte universal, de uma consciência superior, nós não estamos falando de algo vinculado apenas à Terra. Porque a Terra, assim como o nosso sistema solar e os planetas que orbitam o seu campo magnético, fazem parte de uma incumbência superior a nível cósmico, de uma engrenagem maior, onde por toda esta engrenagem, diante de todo esse mecanismo, existe uma fonte superior no comando de todo o movimento cíclico a nível cósmico, a qual a nossa galáxia, sendo uma dentre outras galáxias que circundam o universo ainda desconhecido em sua totalidade, existe esta fonte primária, existe essa consciência superior e onisciente que permite as coordenadas e as diretrizes estruturais deste órgão. Então só aí nós temos que entender que existe uma intervenção superior, uma intervenção que permite que os astros executem os seus movimentos de rotação e translação, que as estrelas estejam nos seus pontos magnéticos propícios para que as vidas em cada orbe tenham a sua manifestação, tenham a sua existencialidade, tenham o seu processo de corporificação ao seu nível de vibração condizente com cada raça que ali habitua. Então há sim uma intervenção superior a nível cósmico, a qual o nosso planeta Terra não se encontra fora. O nosso planeta Terra ele é apenas uma célula dentre inúmeras células que dão corporeidade a este corpo chamado universo, a esse corpo chamado cosmos.
e sobre todo a presidência e a organização estrutural de cada célula planetária, nós temos a regência deste Criador Supremo, ou seja, da fonte primária de todas as causas a nível cósmico e universal. Então, Alex, mas então nós teremos uma intervenção espiritual, então missionários irão retornar, os milagres irão realmente acontecer? Não desta forma, porque isso não é necessário. O Criador, para se fazer presente na nossa vida, a superioridade para se fazer presente na nossa vida, não precisa de uma forma escandalosa para se fazer presente, né? A espiritualidade não atua de uma forma carnivalesca, né? Não há necessidade de ações gigantescas, extraordinárias a cunho social. A espiritualidade, ela atua de nível sutil, ela atua de um nível, muitas das grandes vezes, tão sutil e delicado, que aquele pequeno pensamento que muitas das vezes acreditamos que seja nosso, é na realidade um pensamento que parte do plano superior de existência, nos auxiliando a caminharmos cada vez mais em prol do nosso progresso social, do nosso progresso evolutivo. Então é natural que haja sim as intervenções a nível superior, não uma intervenção a nível de carnaval, a nível de festividade, a nível de algo exagerado e de uma forma milagrosa. Mas, Alex, a gente tem como provar que realmente há essas intervenções espirituais, que não há necessidade de nós estarmos criando placas nas ruas e pedindo a intervenção militar no nosso planeta, porque tudo está maluco, tudo está doido? Não, porque tudo está como tem que estar. Cada fase do nosso planeta, cada fase de desenvolvimento social, ela está no ciclo em que compete ela estar. Para o plano espiritual não existe o fator tempo e espaço que nos delimita aqui nessa nossa realidade tridimensional. Ora, enquanto estamos nessa realidade, estamos vinculados ao tempo e ao espaço. E é o tempo e o espaço que condiciona as nossas ações no coletivo social. Para o plano espiritual, para o plano superior, eles não estão vinculados a essa questão do tempo e do espaço, porque o tempo e o espaço para eles não existem, uma vez que as consciências espirituais transitam no outro padrão de realidade fora tempo e espaço. Mas enquanto nós estamos aqui e temos o dia e a noite e as frações de hora, é natural que estejamos vinculados ao conceito de tempo e espaço, que nos dá essa estrutura social vinculada à realidade tridimensional. Mas essas intervenções, desde que o homem é homem, sempre existiu na nossa realidade. Vejamos e paremos para analisar a história do nosso ciclo evolutivo, desde as primeiras civilizações existenciais no planeta Terra. Voltemos para a época da Suméria, mais ainda para continentes antigos, se perdidos na história da humanidade, como Acádia, Lemúria, Atlântida. Se nós nos propusemos a estudar esses continentes, essas civilizações perdidas, nós vamos lembrar e vamos observar sempre a incumbência de homens com pensamentos à frente da sua época, homens com uma linha de raciocínio totalmente diferente dos padrões convencionais da época, pessoas que com uma estrutura de intelectualidade e de moralidade muito superior ao contexto social da grande massa do coletivo. E é natural que esses seres que tinham uma forma diferente de atuar, uma inteligência muito além do processo intelectual daqueles que estavam ali, passado-se o seu período cíclico de vida e após o desencarne destas pessoas e o retorno dessas consciências ao plano espiritual, é natural que a humanidade que ali ficava, dando seguimento àquela ideia, àquele pensamento, àquela estrutura, não tendo a mesma bagagem intelectual, moral e espiritual que estes, passavam esses seres para o cunho da adoração e da idolatria, fazendo assim surgir no contexto da humanidade o conceito de deuses, de divindades, porque para aquele homem primitivo, para aquele homem no começo do seu progresso, da sua evolução na Terra, aqueles seres desconhecidos, que para eles seriam como os nossos super-heróis das histórias em quadrinhos, tão diferente do seu tempo, tão renovadores, tão inovadores, com propostas tão superiores, que chocavam o próprio paradigma emergente, fazendo que os paradigmas fossem depostos e surgindo outras ideologias.
Isso era algo muito superior para a linha de raciocínio desses povos primitivos, dessas culturas ancestrais. E era natural que, ao desenlace físico e o retorno desses grandes homens para a pátria espiritual, fossem erguidos templos, fossem erguidos casas de oratórias e referências a esses homens que passaram-se a ser tomados como divindades. Daí então nós vamos observar em todas as escrituras antigas da história do homem, a partir do momento em que o homem começa a conceber as suas ideias, os seus ensinamentos para a literatura, para as escritas, seja através de uma plaquinha de areia, uma plaquinha de massa, seja através de desenhos, seja através de escritos nas cavernas, seja através de escritos nas pirâmides, seja através de desenhos nos templos sagrados. A partir do momento que o homem começa a ter o contato com a forma de escrever, com a força de passar para algo palpável, material, o seu mundo das ideias, as suas informações de pensamento, ele começa a trazer uma enxurrada de compêndio de informações para a sociedade da sua época, porque queria se preservar para a posteridade futura as suas crenças, as suas ideologias, as suas formas de pensar e os seus entendimentos como individualidades evolutivas nesse planeta Terra. Então daí surgem-se as escrituras milenares que o homem ainda hoje tem a oportunidade de estudar, a qual ela não está vinculada apenas nas antigas escrituras judaica, que nós temos o contato através da escritura sagrada que nós denominamos como Bíblia. Então o homem sempre procurou trazer essa compreensão destas intervenções que aconteciam no seu povo, na sua cultura, nas suas tribos e nas suas nações, que para eles fugia do seu entendimento da época, fugia da compreensão da época, e eles tratavam tudo aquilo a nível de religiosidade, a nível de mitologia, a nível de folclore, porque as consciências ainda estavam acordando, saindo do entorpecimento milenar, saindo da fase de adormecimento, para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse despertar e no dado momento se acender a nível de consciência, a nível de entendimento e compreensão, até mesmo daqueles escritos antigos que trazem uma linguagem metafórica, que trazem uma linguagem simbólica e que não devem ser lidas a pé da letra na interpretação fanática e dogmática dentre pontos e vírgulas, porque tudo no universo é uma interpretação e cada qual tem a sua interpretação, porque cada consciência está na sua faixa de vibração, ou seja, na sua faixa de leitura e entendimento e compreensão do meio a qual ela habita. Então é natural que nem todo mundo vai observar o meio, o externo, da mesma forma como o outro, porque cada consciência vibra no seu nível e esta vibração interior repercute no meio, oferecendo para cada um de nós um padrão de leitura deste meio a qual nós estamos inseridos e vinculados. Então, houve sim estas intervenções. Tá, Alex, mas e hoje, século XXI? Então, não vai ter a navezinha que vai pousar na praça pública, com os itenzinhos vão ver e intervir a nossa humanidade. A espiritualidade não vai aparecer aqui numa carruagem de fogo de uma forma milagrosa. Mas, desde que o homem é homem, há essas intervenções. Mais recentemente, como que nós vamos encontrar essas intervenções planetárias, né? Ah, Alex, devemos perder a esperança? Não. Toda a fase histórica do planeta, toda a fase histórica da humanidade, a nossa própria história, os nossos próprios escritos antigos vão trazer e vão revelar homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, que vinham em dado tempo cíclico e periódico do nosso planeta, trazendo informações, janelas conscienciais, de um plano de existencialidade consciencial cada vez à frente do seu tempo. Nós tivemos recentemente, na história da humanidade, grandes pensadores, grandes revolucionários. As grandes revoluções que têm se dado no nosso planeta partem das revoluções do mundo das ideias, partem das revoluções do pensamento, partem das revoluções da amorosidade.
Se nós formos para o tempo de Atlântida, nós vamos ver um personagem de grande importância que fazia com que aquele continente, aquela civilização se reencontrasse naquilo que hoje nós chamamos de ética, de moral, dos valores espirituais, que era Lentulio. Nós vamos também observar através do Egito, onde nós vamos encontrar Ósiris. Nós vamos também encontrar também nas culturas antigas Hermes Trismegisto. Nós vamos encontrar em toda a história da humanidade homens que traziam para o seu contexto habitual, para o seu contexto social, um conhecimento sempre com uma proposta de conectar o indivíduo, o homem, o ser, a uma estrutura sagrada, a estrutura de um Criador, há uma estrutura de valores nobres, há uma estrutura de valores que parte do interior do indivíduo para a transformação do exterior. Nós vamos ver também no Oriente Antigo, nós teremos também a própria estrutura filosófica de Confúcio, Lao Tse. Na Grécia recente, nós tivemos Tales de Mileto, tivemos Pitágoras, Sócrates, que foi um grande repercutor. Nós tivemos também em outras tradições que foram interpretadas de uma forma religiosa, como Krishna, que trazia sempre, através das suas informações, a conexão do homem à luz, sempre trazendo a luz como uma referência ao sagrado, sempre mostrando para a humanidade que, independente das adversidades do meio, das guerras, das divergências de castas, das divergências de tradições, havia sempre por trás das ações a luz. Essa luz era uma luz crística, essa luz era uma luz que comungava o ser ainda retido na materialidade, ainda retido nesse processo kármico, a algo superior que permitiu o homem, dentro desta roda de movimento, adaptar-se e transformar-se consciencialmente para o reencontro ao sagrado, ao reencontro ao Deus, partindo do Deus interno que habita a nossa morada consciencial. Nós vamos também beber da fonte de Buda, quando o Buda nos traz o autoconhecimento, quando ele nos leva a processo de interiorização, que nós somente nos conectaríamos com algo sagrado, saindo dos 5 sentidos, uma vez em que os 5 sentidos foi criado e desenvolvido para uma realidade sensorial, para uma realidade biológica, para uma realidade materialista. Mas para as coisas relacionadas ao nível mental, ao nível espiritual, parte esse contato de um processo interior que todos nós trazemos dentro de nós. Era esta a proposta também que Buda vinha nos ensinar através dos seus compêndios de ensinamentos, que também faria com que os homens, a partir do seu retorno para a morada espiritual, introduzisse de uma forma literária, de uma forma religiosa, os seus ensinamentos. Também vamos encontrar isto quando nós falamos de Jesus Cristo, Cristo planetário, também trazendo novamente um divisor de margens, né? Ao ponto dos próprios historiadores, dos próprios homens da humanidade, se verem diante de algo tão extraordinário, de informações tão reveladoras, de um pensamento, de uma estrutura totalmente fora do padrão até então concebida, porque até então o homem falava de autoconhecimento, o homem falava do poder da luz, o homem sabia de toda a sua capacidade intrínseca a nível de espiritualidade, o homem compreendia o seu poder anímico, o seu poder de paranormalidade, mas ainda o homem não sabia e nem fazia ideia que existia uma ferramenta tão poderosa que era a ferramenta do amor. E essa figura ímpar, divisor de margens, que dividiu a nossa própria história, rachou a história da humanidade entre antes de Cristo e após Cristo, nos faz legar uma grande intervenção a nível planetário, partindo da fonte criadora, partindo de um planejamento superior a nível cósmico no nosso planeta Terra, permitindo que o nosso embaixador planetário, o Cristo planetário, atualmente o nosso Logos Galáctico, uma das potências que está à frente do cortejo das unidades migratórias do nosso sistema solar, juntamente com representantes siderais, à frente no comando da nossa Via Láctea, a qual a Terra e o nosso sistema solar estão inseridos,
veio aqui justamente para uma grande intervenção direta, legando à humanidade a grande ferramenta e a grande proposta do amor. Porque essa grande proposta do amor é uma grande proposta já consolidada em planos de existências superiores. Já é uma lei presidida, já é uma lei vivenciada em planetas que orbitam na nossa galáxia, que orbitam no nosso universo, mas que já passaram por tudo que nós estamos passando e que já se encontram anos-luz no processo de evolução, porque já alcançaram a sua maturidade espiritual, alcançaram a sua compreensão espiritual e hoje se encontram num nível que tem a lei do amor e a lei da fraternidade como a sua causa primária em todo o seu contexto de sociedade, em todo o seu contexto de civilização. E nós temos também mais recentemente, alguns interventores do plano espiritual. Nós vamos ver Francisco de Assis, que à sua frente, enviado justamente numa época conflitante da igreja, onde a igreja já estava deturpando os valores cristãos, onde já estava deturpando o próprio propósito do evangelho, e criando e estabelecendo dogmas, matando em nome da fé, matando em nome de Deus e fazendo um cristianismo de conveniência. Então nós vemos justamente uma figura interventiva do plano espiritual, fazendo o homem relembrar da simplicidade ao tempo de Jesus, a amorosidade ao tempo de Jesus, trazendo novamente ao pensamento cristão a prática da caridade, a prática do desapego às coisas materiais, a prática do contato com o Evangelho, do contato com o Criador através das ações que partem do coração, dos valores intrínsecos do homem, naquilo que nós concebemos o mais sagrado e o mais puro amor ao seu semelhante, e assim, dentro desse contexto, também os animais, porque os animais não são um elemento à parte nesse processo de evolução planetária. Passaram-se também Francisco de Assis, nós vamos ver também mais recentemente Irmã Dulce, no Brasil. Agora também mais recentemente, uma figura muito importante, que também sensibilizou o nosso coração, que tocou fortemente o clero da sua época, fazendo-nos mais uma vez lembrar da intervenção partindo do coração, da grande intervenção do amor. Porque quando a gente fala de intervenção planetária, meus amigos, nós temos que parar de ficar viajando na maionese e esperando intervenções milagrosas, esperando intervenções tempestuosas. Isso é um defeito que nós temos porque o ser humano gosta de carnaval. O ser humano gosta dos exageros. Desde que o homem evolui nesse planeta, ele gosta das coisas festivas e das coisas extraordinárias. Mas o Criador, ele é tão sutil naquilo que ele faz, a espiritualidade é tão sutil naquilo que ela faz, que ela não procura exaltar-se naquilo que ela faz. Porque tudo que ela faz, ela procura a simplicidade dos seus atos. Porque ela não está esperando que o homem idolatre aquilo que ela se propõe a fazer. Ela não está esperando que o homem crie novas religiões e novas ideologias partindo das ações do plano sutil de existencialidade. Para ela pouco importa se nós acreditamos que a espiritualidade existe ou não. Para ela pouco importa se o homem ainda está disperso nas brigas ainda por conta de uma ideologia diferente. Para ela o que importa é o movimento que é estabelecido no plano material e aqueles que estão abertos a receber esta proposta interventiva. Então, quando o homem se abre para o coração, quando o homem abre mão do seu ego, da sua vaidade, quando o homem abre mão até mesmo das suas ideologias que se param no tempo, que se estagnam no tempo, ele está aberto a esta intervenção. Ele está aberto a um projeto interventivo a nível kármico no planeta. Como nós estamos aqui, ora, neste momento, nesta live, se permitindo ouvir um pouco do que eu estou falando, nós estamos no momento de intervenção. Nós estamos numa fase interventiva partindo de nós, das nossas melhorias internas, da nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento, para que nós também possamos ser interventores de uma causa maior. A intervenção a nível planetário, ela vai partir de uma conjuntura onde todas as consciências, como uma grande rede, como uma grande família, abolindo dos seus preconceitos, abolindo dos seus dogmas, seguindo sim as suas tradições, porque é digno que cada um tenha a sua forma de crença, a sua forma de religiosidade, a sua conduta espiritual,
mas é necessário que se compreenda que a intervenção a nível planetário, ela está acima destas questões. Ela está acima daquilo que ainda nos limita, está acima daquilo que ainda nos separa, está acima daquilo que ainda nos coloca como agrupamentos. Porque para o plano espiritual, para o plano superior, para o Criador, não existe agrupamentos de consciências. Existem os seus filhos, né? Nós não fazemos diferença para os nossos filhos. Podemos ter 3 filhos, 4 filhos, o nosso amor por esses filhos será sempre o mesmo, a forma de tratamento será sempre a mesma, até mesmo para aquele filho que se faz mais rebelde, até mesmo para aquele filho que no momento não está com uma janela de consciência aberta para a nossa proposta educadora. Mas nós somos constantemente os interviadores, né? Ou seja, as intervenções do plano espiritual e do plano superior está conosco. A intervenção é uma conexão direta que parte do nosso coração com esse plano superior de existência. Nós vamos ver recentemente ações de Madre Teresa de Calcutá. Lembro ainda uma das cenas maravilhosas que me tocou profundamente, quando ela se encontra direto, olho a olho, né, tete a tete, com a Organização Mundial, a ONU, né, a Organização das Nações, e ela humildemente, naquela já sua idade avançada, naquela sua forma franzina, e ela pede para aqueles homens do poder, para aqueles representantes a nível mundial, de potências mundiais, que esses seres saiam, abdiquem do seu orgulho, abdiquem da sua prepotência, abdiquem da sua vaidade, em prol do amor do seu semelhante, em prol de uma nova estrutura social, de uma nova estrutura econômica, pedindo auxílio aos países onde ainda há a miséria, como a África, como a Índia, né, pedindo e intervindo em nome da miséria, do sofrimento da humanidade no planeta Terra. Gente, isso é uma intervenção maravilhosa que surge na nossa vida. O Criador constantemente nos enche de intervenções preventivas, de intervenções paliativas, para que nós possamos sair da situação em que ora nos encontramos. Se hoje nós estamos passando por tudo que nós passamos, se o universo está nos convocando para uma nova forma de pensar, para uma nova forma de ideologia, isso é uma intervenção. Esse vírus, meus irmãos, é um chamado. Mais uma vez a espiritualidade está intervindo na nossa vida. Mais uma vez ela está nos convidando a uma reflexão. Até quando nós vamos nos fechar no nosso mundo pequeno? Até quando nós vamos bater de frente com a vida? Até quando nós vamos bater de frente com as leis superiores, como crianças birrentas, como crianças revoltosas, e não ouvindo o chamado, essa intervenção que o plano superior de existência, 24 horas, manda nas nossas mentes, no nosso coração, nas nossas ações sociais, a partir grandiosamente de pessoas que aparecem tão insignificantes, porque quantas pessoas, quando olhavam Teresa de Calcutá realizando aquele trabalho maravilhoso na Índia, em prol dos leprosos, em prol dos famintos, Irmã Dulce no Brasil pela sua causa, Gandhi na sua causa também revolucionária, o quanto dessas pessoas eles não eram vistos pela sociedade como malucos, como pessoas sem sentido, como pessoas doentes, e no entanto o tempo mostrou o papel que essas pessoas tinham como grandes interventores na vida da humanidade. E hoje fica a minha homenagem, nesta data de hoje, e nessa vivência, né, o tema intervenção, porque é uma coisa que eu tenho percebido muito. A minha preocupação maior é essa, porque hoje nós estamos jogando a nossa responsabilidade na mão dos extraterrestres. Estamos querendo que os extraterrestres pousem no nosso planeta, desçam no nosso município, tragam propostas e soluções, e que a gente não saia da zona de conforto. Que a gente não saia do comodismo das nossas televisões, das nossas mídias sensacionalistas, das nossas ideologias, porque mais uma vez nós queremos colocar na mão dos outros a responsabilidade que nos compete. E estamos criando uma falsa intervenção agora, que até então era religiosa, a nível interplanetário. Mas não vai ser ET, não vai ser verdinho, não vai ser roxinho que vai fazer a transformação que compete a cada um de nós. Vai ser o moreninho aqui, vai ser o irmão de uma outra nacionalidade, que tem uma cor de pele diferente, que tem um olhinho puxado. É isso.
parte de nós essa intervenção. A intervenção agora, a espiritualidade não vai ter mais que fazer um trabalho de mandar pessoas interventoras com algo, grande escalão de espiritualidade, porque até pouco tempo atrás foi legado um. Hoje, no dia 2 de abril de 2020, esse Chico Xavier, fisicamente está completando 110 anos de existência. Por que eu falo está completando? Porque Chico não morreu. A consciência Chico, o espírito Chico Xavier, Franciscano Xavier, se encontra ainda em total atividade no plano espiritual. Continua ainda exercendo o seu papel como médium brasileiro, como cidadão do mundo, como cidadão planetário. Continua no plano espiritual de existência, cumprindo o seu papel como interventor a nível planetário. Então, o mesmo papel que ele executava aqui como um grande interventor a nível espiritual, com as suas psicografias, fazendo nos lembrar através das suas ações da mensagem da proposta do Cristo, mais uma vez continua esse grande ser de luz intervindo por nós a nível planetário, ao lado do Cristo planetário, juntamente com a espiritualidade superior do nosso planeta, juntamente com o concílio kármico do nosso planeta, a qual essas vivências estão em conexão pela nossa salvaguarda planetária, né? Porque nós tivemos recentemente, através de suas penas mediúnicas, através do seu gesto de ternura, do seu gesto de docilidade, de amorosidade, nós tivemos um dos grandes interventores atuais na nossa terra, que esteve ao nosso lado, vibrando na mesma tessitura física e material, porque esses grandes interventores da humanidade carecem estar ao nosso lado, compartilhar das mesmas dores e sofrimentos, para nos mostrar que eles não são tão superiores como nós pensamos. A superioridade que parte deles é a superioridade dos valores morais, dos valores de ações que partem do coração. É isso que torna esses seres superiores a nós. É isso que os coloca num degrau acima em honra e em gratidão por aquilo que eles vieram nos ensinar. Lembrando sempre da proposta de por que nós, consciências encarnadas, estamos aqui habitando esse planeta. Qual é o meu propósito como consciência? Qual é o meu propósito como ser humano? Qual é o meu propósito como humanidade? Todos nós somos uma parte dessa intervenção superior. Não vai ser um marciano, não vai ser um jupiteriano, não vai ser uma navezinha pousando. Essa intervenção é nós, porque nós somos uma parte destes interventores a nível superior de existencialidade. E fica a minha eterna gratidão a todos esses grandes revolucionários da causa do amor, citados nessa live de hoje, muitos outros que talvez eu não tenha citado, porque a história da humanidade ela é muito antiga e muitos contribuíram com esta intervenção a nível planetário. Muitos que nem se passaram a ser registrados nos livros históricos da humanidade, porque em seu canto isolado, em sua terra isolada, em sua simples e humilde casa, também eram interventores a nível planetário, contribuindo em conjunto com uma causa superior, com uma causa maior, que ficaram legados ao tempo, não registrados nos compêndios literários da humanidade, mas que estão registrados sim nos registros superiores do plano superior de existência. Porque para Deus e para o Criador, todo ser que habita o seu planeta, todo ser que habita a sua morada terrena, uma vez em que ele condiz com a proposta do amor, ele é um membro de uma intervenção planetária, a qual todos nós estamos sendo convidados todos os dias das nossas vidas a fazermos parte, e o qual o Conselho Kármico do nosso planeta Terra pede e que consolida que nós compreendamos esse nosso papel, essa nossa responsabilidade enquanto encarnados nesse planeta Terra, consciente de que todos nós temos um papel a desempenhar. Então fica essa gratidão à mais recente obra de caridade e de amor, a essa data de aniversário, né, onde Chico Xavier hoje completa 110 anos. Lembrando que em espiritualidade ele é um ser eterno que tem muito mais do que 110 anos.
mas dentro da nossa linha temporal, da nossa linha de tempo e espaço, faça-se hoje 110 anos. Fica o meu parabéns, fica a minha gratidão por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades de relembrar através da humildade, da caridade e da fraternidade a proposta desta intervenção a nível planetário, que é superior, volto a dizer, superior a crenças, a religiosidade, a dogmas e a pensamentos de ideologias predestinadas, porque intervenção planetária ela é a nível de superioridade, a nível de interiorização que transcende questões transitórias no tempo e no espaço. Então vamos agora, meus queridos, para não nos estendermos nas horas, fazer a nossa vivência da noja. Nós, cada um de nós, como interventores de uma superioridade, façamos agora nós, na noite de hoje, a nossa intervenção planetária. Fechem os seus olhos, sensibilize os seus corações e, como uma grande família, vamos intervir em nome do amor por esse planeta Terra. Coloquemos o nosso coração, os nossos sentimentos, acima até mesmo das nossas mazelas. Deixemos de lado o nosso orgulho, as nossas próprias dores, o nosso próprio sofrimento. É claro e natural que nós não somos um Francisco da Shiva, nós não somos uma Irmã Dulce, nem mesmo uma Teresa de Calcutá, muito menos um Gandhi ou um Francisco de Assis. Mas cada um de nós possui as suas mãos. As mãos são a extensão do coração. Tudo que há no nosso corpo é a extensão da generosidade que o Criador nos oferta. A nossa inteligência é uma das melhores armas para o progresso. Mas é o nosso coração, é através do nosso coração que o Cristo sensibiliza a nossa alma. É através do nosso coração que a espiritualidade, que o Criador nos convida para a noite de hoje, para que nos tornemos, juntamente com o Conselho Kármico Planetário, cada um de nós, a intervenção em nome da luz, em nome do amor, pela causa chamada amor, caridade e fraternidade universal. E assim, agradeço mais uma vez a presença de todos, o meu muito obrigado, que o universo auxilie os vossos corações, fortaleçam-se nesses momentos de dificuldades, respeitemos as orientações do Ministério da Saúde e que cada um de nós venhamos a contribuir com o nosso coração, entendendo e compreendendo que nós fazemos parte desta grande intervenção planetária em prol das mudanças necessárias ao nível de transformação desse planeta. Peço, cada um de vós, transformem-se, transformem os seus sentimentos, transformem os seus valores internos e juntos
como uma grande família cerebral planetária, nós nos tornemos os interventores em nome do amor, da luz e da fraternidade. Gratidão, gratidão e gratidão. Namastê.